Omissão de doença pré-existente. Eu imagino que se você chegou nesse vídeo, está passando por uma situação como essa, e eu, Gabriel Bergamo, advogado especialista na área da saúde, vou te explicar o que o plano pode ou não fazer nesse caso. Eu vou te explicar de uma maneira bem singela, tá? Bem simples, para que não tenha dúvidas, então não vou utilizar termos jurídicos. Basicamente, quando a gente está falando sobre uma contratação de um plano de saúde, é obrigação do beneficiário, até por conta da boa-fé, que ele diga as doenças e lesões pré-existentes que possua. Só a partir disso que o plano ele vai observar o que ele pode ou não acabar abarcando no que a gente chama de cobertura parcial temporária, que é comumente chamado de período de carência de 24 meses, mas não é a mesma coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, a cobertura parcial temporária, que é para eventos complexos, de alta complexidade, não é para exames nem consultas simples, não é para isso. Apesar disso, os planos eles utilizam esse conceito e negam qualquer coisa que você vai pedir. Isso vai ficar incluído para doenças ou lesões pré-existentes. Guardou isso? De verdade, não é muito complexo. Doença ou lesão pré-existente em pedidos complexos, o plano pode negar durante 24 meses. É chamado de cobertura parcial temporária, tá? Depois desse período de 24 meses, eles não podem negar mais. Tudo bem. Agora, se o consumidor omitiu na declaração uma doença ou lesão pré-existente, o que acontece? Na prática, dizendo aqui de uma forma bem prática, o plano pode, de acordo com a resolução normativa 558 da ANS, eu sei, desculpa, eu prometi que eu não ia falar termo jurídico, mas isso é só referência. Caso você precise, tu vai entender, se defender de um eventual procedimento administrativo. Essa resolução, ela diz o que o plano pode ou não fazer no seu artigo 15, tá? Então dá uma olhada lá, resolução normativa 558 ANS. Dá uma olhada. Eles podem oferecer para a pessoa a CPT, a cobertura parcial temporária, referente ao tempo faltante para se cumprir, caso tenha se percebido alguma eventual omissão. Se a pessoa não concordar, eles podem abrir um procedimento administrativo junto à ANS para que se averigue se houve ou não uma má-fé do beneficiário. Tendo uma má-fé, eles podem cancelar o contrato do beneficiário. Gabriel, então eles podem cancelar o meu contrato se eu omitir uma doença ou lesão pré-existente? Podem. Não recomendo que você omita uma doença ou lesão pré-existente, desde que essa doença ou lesão pré-existente esteja em curso. Doenças ou lesões curadas não devem ser declaradas. Então, fica sempre atento a isso também para você não declarar algo a mais do que você passou. Gabriel, o plano está falando que eu omiti algo, mas eu não omiti. Eu não tinha conhecimento antes, ou já tinha essa doença ou lesão, já tinham sido curados, então eu não declarei. O que eu posso fazer? Você se defenda no procedimento administrativo da ANS, não aceite cobertura parcial temporária, porque se tu precisar de algum evento mais custoso, eles vão negar. Às vezes até de um exame ou uma consulta simples. E, dependendo da negativa, eu sempre recomendo consulta um advogado especialista na área da saúde, porque pode ser o caso de entrar judicialmente e obter uma liminar para afastar essa cobertura parcial temporária e para que você não tenha o risco de ter o teu plano cancelado, tá? É um tema complexo. Eu espero de verdade que você tenha entendido tudo que eu expliquei aqui. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha com quem mais possa aproveitar desse tema. É isso. Deixa aqui no comentário qualquer dúvida adicional que você tenha. Me segue nas redes sociais, Gabriel Bergamo ADV, e até a próxima.